Obadias é depois do Amós. O Amós que é depois do Joel, que é depois do Osés, que é depois do Daniel. Então, a sequência Daniel, que é um grande profeta, né? Depois os profetas menores, vem Oséias, Joel, Amós, Obadias. É um capítulo só. É uma profecia dele contra os filhos de Edom. Edom são os descendentes de Esaú. Aí diz assim, versículo 12, mas tu não desvias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrasse sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não desvias olhar satisfeito para o seu mal. Passa para nós aqui. O que está dizendo aqui? Bem, lembrando que, então, Edom, a profecia contra Edom, Edom são descendentes de Esaú, que era filho de Isaac. Judá é descendência de Jacó. Jacó, que também era filho de Isaac. Então, a origem deles é a mesma. E quando eles passaram, o Judá passou por uma dificuldade, passou por uma luta, eles, edomitas, se alegraram. Mas tem a ver conosco? Tem. Nós temos que entender. Na segunda carta, não precisa ler não, eu vou ficar aqui ainda, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim, toda, não é só o Novo Testamento não, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, responder, né? Para corrigir, olha aí, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Escritura vem para nos corrigir. Você ouve o pregador falar, não só vale o Novo Testamento para nós. É claro que nós somos da Nova Aliança, mas essas lições do passado servem como analogia, como comparação, entenda bem, para os dias de hoje. Que às vezes é a família do seu marido, a família da sua esposa, meu irmão, família do seu filho, da sua nora, família da sua filha, do seu genro, do seu irmão, da sua cunhada, alguém até da sua família que fez uma maldade com você, ou lhe deu um prejuízo, ou você sabe que fez alguma coisa contra você. E hoje a notícia chegou que aquela pessoa está doente, que aquela pessoa sofreu um acidente, que o filho daquela pessoa está no caminho do erro, que o marido dela fez isso, que a mulher dele veio aqui, e você se alegra. Acontece isso? Tem gente, olha o versículo 3 que diz para nós aqui, do Obadias 12, Obadias é só um capítulo, Obadias, versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. O que é isso? Tem gente que acha que ele é um filhinho tão especial, que o papai, Deus, ficou muito zangado que alguém fez uma coisa contra ele, e foi lá e castigou a pessoa que mexeu no filhinho dele. Olha a soberba, está dando para entender o raciocínio? Você tem que entender, né? Se meteu com o filho de Deus, se meteu com a filha de Deus, Deus está pesando a mão. Você se acha muito, você deixou a soberba do seu coração te enganar. Que você é um filho tão especial, que alguém tocou em você, o seu pai veio e castigou aquela pessoa, matou o filho dela, botou ele na cachaça, botou ele na maconha, tirou o marido de casa, tirou a mulher de casa, fez aquela pessoa bater o carro, fez um acidente, fez aquela pessoa ser assaltada. Você está enganado, você está esquecendo que quem mata, rouba e destrói quem é? É o diabo, não é Deus. Deus não está fazendo isso. Mas na soberba do coração a pessoa se engana. E a pessoa acha, entenda bem, que ela está nessa posição. Ela acha que ela pode, não entra nessa. No Novo Testamento, Mateus, que é bem conhecido, 5,44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ele diz assim, eu, porém, vos digo, amai a quem? A vosso inimigo. Dá mais uma parada. Os inimigos nem sempre, entenda bem, porque o diabo não é nosso inimigo, mas é espiritual, está falando aqui dos naturais, porque entenda bem, o diabo não tem que ver nada disso. Por quê? Porque o diabo não é do nosso mundo. O diabo entrou no nosso mundo por causa do pecado de Adão. Esse mundo não foi criado para o diabo, esse mundo foi criado para o homem. Entenda bem, esse mundo maravilhoso, essa terra foi criada para o homem. O pecado de Adão que trouxe o diabo, nós temos que entender. Tem pessoa que é tão enganada a uma certa religião, a pessoa foi tão enganada pelo diabo, que a Bíblia diz assim, amai os vossos inimigos. E o cidadão começou a pensar,
O diabo é meu inimigo. Então eu tenho que amar o diabo. Como é que eu vou? Mas Deus, não está escrito que o diabo é nosso inimigo? Amigo, primeiro daqui está falando a parte humana, tem que ser discernimento. Amar as pessoas que se tornaram inimigas, adversárias. Né? Por que não tem? Porque o diabo não é do nosso mundo. Não é. Tanto que Jesus chamou ele como ladrão e salteador. Jesus disse que Jesus entrou pela porta. Como é que ele entrou pela porta? Ele entrou pelo nascimento de uma mulher. Por isso que Jesus teve que fazer carne e habitar entre nós. Porque esse mundo foi entregue ao homem. Isso é uma coisa muito linda para você entender. Quando Jesus disse, olha, o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele entrou, mas Jesus não é a porta para o reino de Deus. Para o reino dos homens é o nascimento de mulher. Irmão. Jesus teve que nascer de uma mulher, da Virgem Maria, que nós conhecemos bem a história. Por isso que o próprio Deus tem que se fazer homem e habitar entre nós. Deus não poderia ir lá, porque Deus é espírito. Ele tem que fazer carne, sangue. O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Não tem outro, não tem. Não tem. Nós contamos uma história que num culto evangélico, era uma igreja tradicional, e eles não têm o costume de expulsar demônios. Mas na reunião, no culto, manifestou um demônio. E o pastor, no jeito tradicional, o sangue de Jesus tem poder. E o demônio deu uma gargalhada, colocando a mão na cintura e disse, seu pastor, mas o meu sangue também tem muito poder. Ele disse, cala-te, mentiroso. O único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento da verdade. O único, não existe. Nós passamos a existir com a concepção. Aquela historinha para boi dormir, para a criança dormir. Mamãe, vovô, como é que eu era antes? Aí você era uma estrelinha que está no céu, que mentira. Isso é coisinha para contar, é lendinha que conta para as crianças, né? Mas não existe. Nem também, como aí já vem até filosofia religiosa, ou até filosofia humana, ou até diabólica, que é uma casa de espíritos. Que nós, então, quando o pai e a mãe se unem, o espírito vem lá e entra. Não existe. Nós temos o poder da multiplicação, da frutificação. O ser humano começa a existir com a concepção. Antes não existe no plano, existe no coração. Mas ele passa a existir realmente na concepção. Ali é uma nova pessoa que nasce. Né? Tudo bem. Tanto que as pessoas fazem tanta loucura, mas não vou entrar no mérito agora não. Vamos ficar aqui. Então tem muita gente que tem que entender isso aqui. O inimigo, e olha só agora o capítulo 10, versículo 36, para não sair daí. 10:36 de Mateus. O que ele diz? O rapaz que foi tomar café. Voltou. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Irmão, é sério. É pessoa da nossa casa, que às vezes, mas nós não temos que nos alegrar com o sofrimento dela, nem com o estranho, imagine, da família. Mas o Esaú fez isso. Os edomitas se alegraram com a tragédia, com o momento difícil que estava passando, entenda bem, Judá. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Não é porque ela falou mal de você, você tem que falar mal dela. Fazei bem os que vos odeiam e, principalmente, orai. Ele não está pedindo, não, ele está mandando. Isso é um mandamento. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A pessoa te maltratou, persegue, ora por ela. Ficou sabendo que ela está doente? Ficou sabendo que algo aconteceu? Oh, Deus, tenha misericórdia dela. Se ela morreu, não se alegre, entenda bem. Ô Jesus, tomara que ela tenha tido um encontro contigo, mas não pode orar mais, que aí depois da morte vem um juízo. E talvez até pedir perdão. Deus, eu nem orei, deveria ter orado por ela antes. Nós devemos orar pelas pessoas que nos maltratam. Então, o Judá estava passando por um momento difícil, estava passando por uma luta, e eles não entenderam. Eles estão sendo corrigidos. Nós também estamos sendo corrigidos. Nós podemos ver na Bíblia vários exemplos de casos de família. Eu citei no culto anterior, o primeiro caso de inimizade na família é Caim e Abel. Nós sabemos que Caim ofereceu o seu oferta a Deus, foi uma moita de capim, né? E o Abel, ele foi lá e buscou o melhor, o melhor as primícias, e deu para Deus. Aí Deus atentou para a oferta de Abel. Porque Deus viu que era o melhor. Não, não é por causa é porque é do desprezo que o Caim teve. E o Caim ficou chateado com aquilo. Mas ficou tão revoltado que a primeira oportunidade ele matou o seu irmão. Tem gente que fica assim. Não fique chateado se alguém está sendo maior do que você. Deus abençoe. Nunca fique chateado.
Principalmente se foi alguém que te aborreceu. Tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Aí depois nós falamos o caso do Abraão. O Abraão, quando soube que o filho, o sobrinho dele, estava nas mãos do adversário, ele foi lá lutar. Esse sobrinho tinha saído, entendo, o Abraão fez uma coisa que Deus nem tinha mandado ele fazer. Deus disse, sai da tua parentela, da tua terra, para a casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Ele foi e levou o Ló com ele. Ló era um sobrinho dele que tinha bens. Eles cresceram tanto que a terra não podia fazer com que eles habitassem juntos. Aí começou a ter discórdia entre os pastores do gado de Abrão e o pastor do gado do Ló. Aí o que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, Abraão, é muito pacificador, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, nós somos irmãos. Vamos fazer o seguinte, olha o que ele falou, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. O Ló foi e pediu, não, meu tio, primeiro, o senhor é mais velho, escolha o senhor. Ou então vamos orar, ou então vou dar uma bronca aos meus pastores, eu não vou, o senhor que me trouxe. Mas não, ele aproveitou a chance e foi embora. E armou as suas tendas, escolheu o melhor para si, aparentemente. Só que ele foi morar numa cidade que era corrompida pela prostituição. Ele armou suas tendas até essa cidade chamada Sodoma. Houve uma guerra na região, os moradores foram levados ao cativeiro, os bens foram saqueados, entre eles estava ali o Ló, a esposa dele, as duas filhas e os bens saqueados. A notícia chegou até o Abraão. O que o Abraão fez? Foi lá e libertou a família. É isso que temos que fazer, não guardar nada de mal no nosso coração, que isso vai nos atrapalhar. Então, por que temos que fazer? Em versículo 45, ele diz, para que sejais o quê? Filho do Pai que está nos céus. Ô, meu irmão, se você é filho de Deus, tem que agir como Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deus ama tanto o pecador, ele pode falar uma porção de besteira, uma porção de coisa contra Deus. Quando ele fala, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem. Deus espera, ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Entende? Ele, pronto, Deus é misericordioso. Nós temos que ser. Aí ele vai explicar por que a bondade de Deus. Ele diz assim, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amarte os que vos amam, se galardão tereis. Não. A musiquinha antiga lá no mundo falava, né? Daqui para frente, tu vai ser, eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Isso é a música dos homens, bonitinha a música, mas não é nossa. A nossa não, nós temos que gostar das pessoas, né? E fazer o bem principalmente para elas. E pelo contrário, quanto mais a pessoa está no erro, mais nós temos que amar essa pessoa, orar por ela e não rejeitá-la. Ainda, repito, que seja uma pessoa que tenha feito mal para nós. Ainda que seja uma pessoa que tenha nos prejudicado. Foi o erro de Edom, foi o erro de Esaú, dos seus descendentes, que se alegraram com o momento difícil de Judá. Irmão, não se alegre com o dia mau de ninguém. Não se alegre com o choro de ninguém. Não se alegre com a tristeza de ninguém. Isso não é sentimento cristão, não é sentimento de filho de Deus. Ele está dizendo aqui, Deus não quer isso. Ele diz mais ainda, e se saudate unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Olha agora, que parece que é impossível o que Deus está, mas se Deus fala, não é impossível. O quê? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está. Pastor, já mandou você ser perfeito. A perfeição está nele. Quando você está no plano dele, você está na perfeição dele. Volta comigo lá quando eu falei 2 Timóteo 3, agora o 17. Olha o 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como é que aí você vai conseguir? Volta no 16. Ele diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda. Então nós temos que viver isso. Claramente temos que acordar, temos que despertar para viver isso e não cairmos nas astutas ciladas do diabo, que usa alguém da nossa família para nos machucar, nos ferir. E aí nós guardamos coisa no coração. E quando a pessoa passa por um momento difícil, nós nos alegramos. Isso não é agradável a Deus. Depois não entendemos porque estamos orando e Deus não responde.
E porque nós atendemos a iniquidade no coração, e Deus não pode atender quem atende esse sentimento, quer dizer, não se alegre com o choro de ninguém, principalmente daquelas pessoas da família que fizeram algum mal contra nós. Essa é a mensagem de hoje. Isso me falta tempo para falar de Jesus. Você sabia que Jesus teve uma luta familiar muito grande? Um dia os irmãos de Jesus queriam prendê-lo, queriam interná-lo como se fosse eu interná-lo como louco. O pastor já está isso na Bíblia, tá? Os parentes dele. Marcos 3, 21, leia. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para quê? Para o prender, porque ele dizia, está fora de si. Alguém já falou que você está falando, está maluco? Você está ficando maluco, negócio de igreja? Fica tranquilo, falar isso de Jesus. Seus parentes chegaram ao cúmulo, ao absurdo de dizer, vamos prendê-lo que ele está maluco. E às vezes, né, alguns deixam de falar conosco. Ah, está aí na igreja, agora ficou xarope, ficou maluco, não sei o quê. Nada, você continua simpático, até mais simpático do que antes, mas só que você não faz o que eles querem que você faça. Não é verdade? Aí começa a dizer que você está fanático. É o marido de casa fala para a mulher fala para o marido, e diz, vou até te largar e tudo, não sei o quê. Calma, fica tranquilo que Deus vai mudar essa situação. Segura a mensagem de hoje.